Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então entrar num conteúdo aí de grandezas vetoriais, grandezas escalares e vetoriais. Esse conteúdo assim é um conteúdo que vai ser bastante utilizado aí ao longo da disciplina de mecânica, um pouco também de elétrica e outras disciplinas aí ao longo do curso. Porém, esse conteúdo aqui é um conteúdo que eu mesmo na faculdade eu não consegui aprender ele direito no ensino médio. Levei essa dúvida para a faculdade. Ao chegar na faculdade, ao escutar o professor falando escalar e vetorial, escalar, vetorial, eu sofri muito para aprender isso. Mas antes de definir realmente o que é uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial, vamos primeiramente definir os conceitos básicos sobre grandezas, certo? Os conceitos básicos aqui sobre grandezas, vamos agora para o passo a passo aí, informações básicas e fundamental. Conceitos básicos sobre grandezas. Grandezas. Para ter um bom desempenho no estudo da física e até também em outras disciplinas, é de grande importância nós sabermos esse conteúdo, sabermos que é uma grandeza, certo? É um pré-requisito fundamental aí para diversas coisas, como medição, notação científica, regra de 3, algarismos significativos. Grandezas, no caso, de uma forma geral, são exemplos de algo que nós tenha o conhecimento prévio, certo? Então, de uma forma geral, o que é grandeza física? Grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido ou determinado, certo? Como assim? Vamos exemplificar aqui com coisas do nosso dia a dia. Uma distância, a distância de uma cidade para outra, isso é uma grandeza. Nós temos um valor ali estipulado, seja ele em metro, quilômetro, centímetro ou assim sucessivamente. O tempo também é uma grandeza, porque nós temos uma determinação, um valor padrão para isso. A massa também é uma grandeza, porque no caso pode ser ela quilograma, grama, miligrama e assim sucessivamente. Pressão também, temperatura, intensidade de corrente e diversos outros parâmetros são grandezas. Então, de uma forma geral, grandeza é tudo aquilo que a gente consegue determinar através, além de valores, de medidas também. Mas também, o que não é grandeza? O que não é grandeza é coisas que não podem ser medidas quantitativamente. Não pode ser determinada em valores ou por unidades. Como assim? Vamos supor então alguns exemplos aqui do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. O amor. O amor, você consegue mensurar o amor? Consegue dizer uma medida? Eu tenho 10 amores por você. Você tem 10 amores por sua mãe. Não consegue. Por quê? Porque é algo imensurável, certo? A mesma coisa, dor. Às vezes acontece uma mesma coisa com você, você leva uma pancada e eu levo uma pancada. Você pode achar que sentiu mais dor do que eu, certo? Então, não é algo que tenha um padrão assim de medida. A alegria. Alegria, às vezes, vamos exemplificar aqui, uma piada, né? Um humorista contou lá uma piada, às vezes algumas pessoas bolam de rir, enquanto outras ri controladamente, certo? Então, com a mesma coisa, não temos como medir o parâmetro do que aconteceu. Então, de uma forma geral, todo e qualquer tipo de sentimento e outras coisas do tipo não é grandeza, beleza? Sabendo então disso, vamos definir o que é grandezas físicas. Grandezas físicas tem uma coisa que você já sabe, mas que muitas vezes você não percebe no seu dia a dia. Como assim? Olhando de uma forma geral, analisando de uma forma geral, tudo que pode ser medido, determinado com valores e unidades, é uma grandeza física.
certo? Então, de uma forma geral, o tempo, massa, comprimento, área, temperatura, volume e assim sucessivamente são todas elas grandezas físicas, certo? Todas essas grandezas que estão aqui descritas, certo? São grandezas que estão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, utilizando de forma constante, às vezes, no caso, o tempo de um percurso de um local para o outro. Muitas vezes se falamos da questão da massa corporal, do comprimento, às vezes da altura, a área de uma determinada região, de uma determinada localidade, a temperatura que está aquela cidade naquele dia específico e coisas desse tipo. Todas essas unidades aí, todas essas grandezas são utilizadas no nosso dia a dia com muita frequência. Sabendo disso, então, como nós podemos determinar as grandezas físicas? Vamos aqui exemplificar para um caso específico 1. Você saiu para pedalar e no meio do caminho, após 1 hora, parou para beber uma água de coco e depois disso voltou para casa com mais 1 hora de pedal. Você então chegou em casa, certo? O que é que acontece? Qual o tempo total desde o instante que você saiu de casa até você chegar em casa? Aqui nós conseguimos determinar de forma bem simples, objetiva e direta, não é isso? Você não gastou 1 hora para ir e 1 hora para voltar. Então aqui no caso você gastou 2 horas, o tempo total, certo? Esse daqui é um caso, uma grandeza física que nós conseguimos determinar de forma bem objetiva. Agora vamos para um segundo caso aqui. Para esse segundo caso, imagine duas pessoas empurrando uma caixa, uma mesma caixa, que a caixa estava parada inicialmente. Essas pessoas fazem força de mesma intensidade. Nessa situação, o que é que você pensa? Tudo bem, essas duas pessoas estão fazendo força sobre essa caixa. Agora, o que é que vai acontecer com essa caixa? Ela vai se mover? Lembrando que as duas forças são de intensidades iguais. Se as duas pessoas estiverem fazendo força uma contrária à outra, a caixa vai permanecer parada. Agora, caso essas duas pessoas estejam fazendo força para o mesmo sentido, a caixa vai se movimentar. Então, é necessário sempre essa ideia. Por quê? Porque no caso aqui, se eu ficar fazendo força para um lado e você fazendo força para o outro, nós dois com a mesma intensidade, vamos supor ali que a gente esteja fazendo a força de 10 Newton, eu fazendo 10 Newton e você 10 Newton, um contrário ao outro. A caixa vai ficar paradinha e nós estamos ali desperdiçando energia. Consequentemente, a caixa não vai se mover e nós não vamos ter uma grandeza física ali para determinar o movimento da caixa, certo? Por quê? Porque ela vai estar parada, certo? Mas se nós dois estamos fazendo força para o mesmo lado, se você faz para a direita e eu também empurro para a direita, consequentemente, nós ali vamos ter uma grandeza física de 20 newtons de força, certo? Sobre a caixa, fazendo ela se mover para a direita, beleza? Então, de uma forma geral, nós sabemos que existem determinados tipos de grandezas na ciência, que também ficam bem determinados apenas com o fornecimento do seu valor numérico e sua unidade. Mas também temos outras unidades que, além do valor, é necessário mais informação, como nesse segundo caso, né? Se eu chegar para você e perguntar seu peso, se você só informar seu peso, para mim já é o relevante. Vamos supor então que você informou o seu peso para mim, tudo bem, eu vou precisar saber se seu peso é no sentido vertical, no sentido horizontal, em qual sentido é? Não. Por quê? Porque eu sei que seu peso ele está apontando para o centro da Terra, certo? Quando você foi se pesar na balança, você subiu e a sua força foi aplicada para o centro da Terra,
certo? Então, não preciso saber de mais nenhuma informação. Porém, no caso anterior da caixa, nós precisávamos saber para onde essas forças estavam sendo direcionadas. Por quê? Para que não houvesse desperdício de força ou algo relacionado, beleza? Agora, como então diferenciar essas duas forças? Nós temos essa diferença que são dois tipos, que é escalar e vetorial. Esses dois tipos de força vamos ver na próxima aula, certo? Mais especificamente detalhado o que é grandezas escalares e o que é grandeza vetorial, beleza? Então nos vemos aí na próxima videoaula.